A primeira coisa que iremos observar é a mensagem central a essas 7 igrejas. Ao analisarmos as cartas às 7 igrejas nos capítulos 2 e 3, nós veremos que a mensagem principal dessas 7 cartas é o seguinte: para a glória de Deus, Jesus ordena que as igrejas sejam zelosas pelo Evangelho, rejeitem os falsos ensinamentos e vivam de acordo com o Evangelho. Portanto, é muito importante que em nossas exposições você coloque essas 3 palavras em seu coração: zelo pelo Evangelho, rejeição por aquilo que é falso e a vida que devemos ter diante do Senhor. Aqui está um tripé de suma importância em nossa vida espiritual, principalmente como igreja de Jesus Cristo: zelo, rejeição e vivência segundo o Santo Evangelho. Todas as cartas de Jesus procuram enfatizar esses 3 pontos. Eles devem ser zelosos, eles devem rejeitar o falso ensino, mas diante disso, eles devem viver de acordo com o Santo Evangelho. Esta é a mensagem central às 7 igrejas do Apocalipse. Segunda coisa que nós iremos considerar é a importância da visão geral às 7 igrejas do Apocalipse. Nas próximas mensagens nós veremos os detalhes de cada igreja, mas há um grande benefício de nós começarmos a analisá-las de maneira conjunta. Se você observar, a mensagem de João às 7 igrejas é direcionada não a 8, não a 9, não a 10, mas a 7 igrejas. Haviam naquela época várias igrejas, porém João escolheu 7. Jesus quis enviar a sua mensagem através do seu servo João para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui você já deve se acostumar com a numerologia do livro de Apocalipse. A numerologia em Apocalipse é algo bastante interessante. Nós temos o número 12, o número 10, mas principalmente o número 7 sendo repetido ao decorrer do livro de Apocalipse. E o número 7 no livro de Apocalipse significa completude. Se você ler o livro de maneira bastante atenta, você observará que João sempre está repetindo de alguma forma esse número 7 relacionado a alguma coisa, a algum aspecto da glória de Deus. E entre esses momentos marcantes do livro de Apocalipse, nós temos 7 igrejas da Ásia Menor. Veja, por exemplo, que nós temos a referência sem demora no capítulo 2, versículo 16. Nós não veremos nessa noite todas essas expressões que 7 vezes se repete, mas apenas para você identificar a importância de algumas expressões dessa completude que aparece no livro de Apocalipse. Capítulo 2, versículo de número 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora. Se você ler o livro de Apocalipse de maneira bastante atenta, 7 vezes essa palavra sem demora irá ser repetida. E o ponto de João é a completude da intervenção de Jesus em seu julgamento. E a forma para ele demonstrar sem demora essa intervenção, essa completude, é sempre ligar essa expressão sem demora a algo que Cristo está fazendo, a alguma intervenção da poderosa presença de Jesus Cristo. Mas outra expressão também muito conhecida se repete 7 vezes, é a expressão bem-aventurado, ou as bem-aventuranças daqueles que permanecem fiéis ao sofrimento injusto, mas o sofrimento fiel acerca da vontade de Deus em seus corações. Logo no início do livro, capítulo de número 1, nós temos a primeira bem-aventurança que aparece no livro de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A primeira dessas 7 bênçãos, ou 7 bem-aventuranças, é demonstrada por João, que todos aqueles que lerem, entenderem e buscarem o propósito do livro de Apocalipse,
eles são bem-aventurados. Então, 7 vezes essa palavra bem-aventurados se repete ao decorrer do livro. Mas também nós temos a expressão palavra de Deus, o versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus. Essa expressão, a palavra de Deus, 7 vezes, também se refere para demonstrar a completude da veracidade da palavra de Jesus. Ela é perfeita, ela é plena, ela é eficaz, e por conta disso, João escreve 7 vezes, ou em 7 momentos, essa expressão da palavra de Deus. Mas também você vai se lembrar quando João escreve 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, ou seja, o julgamento de Deus para o mundo, a grande tribulação, e através disso ele lembra dessa completude, o tempo adequado da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, e ele faz isso através do número 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, para demonstrar a completude do juízo de Deus sobre o mundo. Mas também nós temos a expressão no versículo 8, Senhor Todo-Poderoso, demonstrando a importância da eternidade, a importância do Deus soberano em nossas vidas, no versículo 8 do capítulo 1. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja, o Senhor, o Todo-Poderoso. Quando você lê também o livro de Apocalipse, essa expressão 7 vezes também será enfatizada. Senhor, o Todo-Poderoso. E o que tudo isso, meus irmãos, transmite no livro de Apocalipse? Primeiro, aponta para a literalidade aqui do autor. A artística do livro de Apocalipse de João, ele quer enfatizar através dessas imagens simbólicas, desse número 7 e de outros também que aparecem ao decorrer do livro, como por exemplo o número 666. É um número que muitas vezes nós ficamos até com um certo medo, né? Quando a gente olha para esse número, vê esse número sendo enfatizado em alguns contextos em nosso mundo, mas se a gente lembrar, já que o livro é simbólico, e ele queria colocar o sentido através dos símbolos, o número 6 é o número do homem. 666, ele quer enfatizar a finitude, a imperfeição dos pecadores. Então, possivelmente, esse número que João quer enfatizar, 666, não seja literal. Ele apenas quer enfatizar, através dos números, da simbologia, a importância de nós percebermos o sentido dessa revelação, as coisas que em breve hão de acontecer. E, meus irmãos, aqui também nós vemos o propósito pastoral do livro. Através dessas imagens, através desses símbolos, a arte literária do autor, a unidade do livro é enfatizada através dessa numerologia para demonstrar o propósito pastoral do livro. João tem uma maneira muito peculiar de escrever. Ele escreve através desse gênero. Era um gênero muito conhecido naquela época, o gênero apocalíptico. Visões, anjos, guerra, tudo isso era enfatizado através desse gênero. E Apocalipse, ele se abençoa, ou ele coloca esse gênero através dessa escrita para nós aprendermos o sentido da palavra de Deus. E com tudo isso que vimos agora há pouco, a primeira verdade que João queria comunicar àquelas igrejas, através das 7 igrejas da Ásia Menor, era a completude da mensagem de Cristo para a igreja de todos os tempos. Não esqueça, tinha outras igrejas, além de 7, mas João, pela providência divina, pela soberania de Deus, ele escolheu apenas 7 igrejas, ou seja, completude. Deus quis revelar a sua vontade para cada igreja, em cada contexto, como por exemplo a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, mas enquanto isso, ele também queria revelar a sua mensagem para a igreja de todos os tempos. Ele fala a igrejas locais, mas também ele fala a igreja de todos os tempos, ou seja, João fala através dessas 7 igrejas também para a nossa vida espiritual. Isso é reforçado pelo refrão. 7 vezes nós temos aqui aparecendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Veja o capítulo 2, versículo de número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 11, para a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17, a igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 29, a igreja em Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, verso de número 6, a igreja em Sardes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo de número 13, a igreja em Filadélfia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, versículo 22 do capítulo 3, a igreja em Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então veja, a completude da mensagem de Cristo, tanto para aquelas igrejas, como também para as igrejas de todos os tempos. E aqui é importante você perceber que há alguns que acreditam que essas mensagens representam 7 períodos da história da igreja. Não sei se você já ouviu essa argumentação, onde, por exemplo, a igreja em Éfeso representou a igreja apostólica, a igreja de Esmirna representou a igreja perseguida dos mártires, depois dos apóstolos, a igreja de Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado, Constantino, o imperador e etc. A igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média, a igreja corrupta, a igreja idólatra. A igreja de Sardes foi a igreja da Reforma, e a igreja de Filadélfia é a igreja missionária. É a igreja, acredito, depois de Éfeso, que nós mais conhecemos. Para alguns, ela representa uma igreja fiel, que está aqui sendo enfatizada paralelamente à igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos, a igreja apóstata, ou a igreja que não observa a mensagem de Jesus até a volta de Cristo. Então, para alguns, nós estamos no período profético da igreja de Laodiceia. E enquanto isso, devemos olhar para a igreja de Filadélfia e sermos fiéis, zelosos na ação missionária. Então, para alguns, eu acredito que você já ouviu essa interpretação dos 7 períodos históricos da igreja. Eu particularmente não acredito nessa interpretação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, as sete cartas foram escritas para igrejas históricas. Ou seja, havia uma situação real, uma dificuldade, uma necessidade. E o intuito de João é escrever para as igrejas históricas daquele momento, daquele contexto. Éfeso, suas necessidades, Pérgamo e assim sucessivamente. E se você observar, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala para a igreja de Éfeso, mas ao mesmo tempo ele fala no plural quando ele finaliza a carta para cada igreja. Ou seja, esse plural significa a igreja de todos os tempos. Não de um período apenas, mas em todos os momentos nós devemos observar o que Cristo tem a nos dizer em todos esses momentos, nessas 7 cartas. Visualizarmos o que podemos aprender com a igreja de Laodiceia, o que podemos aprender com a igreja de Éfeso, o que podemos aprender com a igreja de Filadélfia e assim sucessivamente. 2 perguntas você deve fazer quando você lê essas 7 cartas ou você ouvir esse sermão ou os outros sermões que nós teremos. Primeira coisa, como essas mensagens se encaixam em nossa igreja local? Já que é uma mensagem para as igrejas de todos os tempos, como essas mensagens se encaixam em nossa igreja local? Mas também em um nível secundário, como as cartas se encaixam em minha vida individual, em minha vida particular com Deus? O que eu posso aprender com esta mensagem tão importante dos últimos tempos, do Espírito que quer que a igreja esteja atenta à sua voz? Portanto, Jesus fala às igrejas de todos os tempos, e é de suma importância estarmos atentos àquilo que Jesus quer nos falar nessa mensagem. Terceira coisa, vimos em primeiro lugar a mensagem central,
a importância dessa mensagem para todas as igrejas. E terceiro, o contexto das cartas do Apocalipse. Terceira coisa, quando João escreve, qual é o seu contexto? Qual é o contexto dessas 7 cartas? A primeira coisa que você precisa ter em mente ao ler essas 7 cartas é lembrar da glória avassaladora de Cristo descrita por João no capítulo 1. O capítulo 1 de Apocalipse é o pano de fundo, ou a introdução para a compreensão adequada dos capítulos 2 e 3. Observaremos que no início de cada igreja, se você se atentar para a igreja de Éfeso, nós temos um aspecto da glória de Cristo que ele ressaltou no capítulo de número 1. E em todas as igrejas, ele se apresenta para o anjo e depois disso ele coloca uma descrição, um aspecto da glória de Cristo que ele enfatizou no capítulo 1. Então, o contexto das 7 cartas é a glória avassaladora de Cristo. Veja, por exemplo, a igreja em Pérgamo. Nós já lemos esse versículo, versículo 16, mas preste atenção para o versículo de número 12. Capítulo de número 2, versículo de número 12. Ele se apresenta para o anjo em Pérgamo, e assim que ele faz isso, em todas as cartas, em todas as igrejas, ele coloca uma descrição de Cristo, da sua glória. E aqui, para Pérgamo, nós temos: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. João está relembrando capítulo 1, versículo 16, preste atenção. Volte agora para o capítulo 1, o versículo de número 16, que é justamente o contexto dessas 7 cartas, e nós temos essa expressão: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então veja, em Pérgamo, ele retrata essa imagem de Cristo como uma espada afiada, lembrando Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. E a espada afiada, aqui em Apocalipse, retrata o julgamento eficaz de Jesus Cristo. A palavra de Jesus sonda mentes, corações. Jesus Cristo julga os rebeldes. E João aplica essa imagem à igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: se vocês não se arrependerem, o julgamento de Cristo está às portas. A sua espada afiada, as suas palavras de julgamento que virão sobre os rebeldes, também virão sobre vocês. Vocês precisam entender que a glória de Cristo, onde Ele está à direita de Deus, Ele é como uma espada afiada. O seu julgamento é algo que deve aterrorizar os nossos corações. Se não se arrependermos dos nossos pecados, o julgamento de Cristo virá sobre nós. Portanto, em cada igreja, quando você lê essas 7 cartas, você vai observar um aspecto, um retrato glorioso, simbólico de Jesus Cristo. João tem uma visão avassaladora, como eu falei, uma visão que retrata a glória de Cristo. Ele fala das vestes de Jesus, da cabeça de Cristo, dos seus olhos como chama de fogo, dos seus pés, da sua voz, das suas mãos, da sua boca e do seu rosto. Esse retrato que João teve, essa visão simbólica. E aqui vale ressaltar que quando você lê esses versículos, principalmente aqui no capítulo 1, os versículos de número 12 em diante, nós temos esse retrato simbólico de Jesus Cristo. E quando a gente lê esses versículos, a nossa imaginação precisa acompanhar os símbolos, porque era assim que João pretendia comunicar a sua verdade, através dos símbolos, através dessas imagens. Ou seja, você, à primeira vista, não deve lembrar, quando você lê espada afiada, uma imagem de Cristo com uma espada afiada. Você deve pensar naquilo que o símbolo está comunicando. Não é literal, Jesus não tem literalmente uma espada em sua boca, mas João quer que compreendamos
através dessa espada afiada, desse retrato, dessa imagem simbólica de Cristo, que nós devemos visualizar através dessas expressões, como, por exemplo, a espada afiada, que Jesus, ou a sua mensagem, é penetrante. O seu julgamento deve colocar um temor em nossos corações, porque é como uma espada afiada de 2 gumes. E a grande aplicação que eu vejo aqui, meus irmãos, no contexto do capítulo 1 e as 7 cartas de João à igreja do Apocalipse, é que João se apresenta à sua igreja. Jesus se apresenta não somente como o cordeiro que foi morto apenas, mas como Deus que venceu a morte, que está à direita de Deus, falando à sua igreja de maneira gloriosa. Isso é interessante porque antes de falarmos da igreja, a noiva do cordeiro, nós devemos falar do noivo. Ou seja, como Jesus enxerga a sua igreja. Qual é o caráter de Cristo? Quais são os seus títulos? Como a igreja deve se posicionar diante de Jesus? Nessa noite, já que o Espírito tem uma mensagem para a Igreja Batista Regular, aqui de Curió, qual deve ser a nossa posição? Qual deve ser a nossa perspectiva da glória avassaladora de Cristo que se apresentou para as 7 igrejas do Apocalipse? Diante dessa visão de Cristo, dessa apresentação do Senhor, eu acredito, meus irmãos, que aqui está a nossa grande necessidade. A grande necessidade da igreja é observar, é se atentar quem Jesus Cristo é. A sua majestade, a sua glória. O que a igreja necessita hoje é uma clara percepção de Cristo e sua glória. Necessitamos, acima de tudo, vê-lo exaltado em seu alto e sublime trono. E eu acredito que uma das provas de que muitas vezes não estamos contemplando o Cristo glorificado é por nossa falta de admiração, principalmente em nossos cultos solenes, em nossa vida devocional, em nosso momento particular com as nossas famílias, em nosso trabalho. Nós temos perdido a admiração da glória de Cristo aonde quer que nós estejamos. Cristo está presente em todo o tempo, mas nós temos perdido a admiração reverente da pessoa de Cristo. E isso muda todas as coisas quando nós percebemos quem Cristo é. Quando a igreja está atenta sobre a glória de Cristo, sobre aquilo que Cristo é para as nossas vidas, algo acontece em nossos relacionamentos. Algo acontece em nossas vidas, assim como aconteceu com o apóstolo João. 2 coisas nós podemos observar no contexto dessas 7 cartas, quando João tem uma visão do Cristo glorificado. O que aconteceu com João, veja, no final da sua mensagem ou revelação, quando Cristo se apresentou a ele no versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Quando o vi. Ele viu o quê? O Cristo glorificado. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. A primeira coisa que acontece quando um crente compreende, entende, percebe a glória de Cristo, é que o seu coração se quebranta diante de Deus. Ele não consegue ficar da mesma forma que ele estava antes. E o interessante é que o mesmo João, que debruçara no peito de Jesus, agora cai aos seus pés como morto. Diante da manifestação de Deus, diante da manifestação de Cristo, ele responde com temor e adoração. Essa sempre foi a experiência do povo de Deus. Isaías, por exemplo, quando ele contempla o Deus glorificado em seu trono, em sua glória, ele olha para si e diz: ai de mim, porque sou pecador. Ele cai como um morto. Ele não consegue ficar da mesma forma como antes. Ele olha para o seu pecado, ele busca a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, nas Escrituras, Daniel,
Pedro, Paulo também, quando viu Cristo, eles não ficaram da mesma forma. A resposta usual do povo de Deus é o medo, é o pavor. Nós estamos diante daquele que julga, o soberano dos céus e da terra, Jesus Cristo. A resposta do crente não pode ser da mesma forma, sonolenta, impiedosa. Mas a resposta do crente, ele cai como morto. Ó Cristo, tem misericórdia de mim, porque sou pobre e humilde de coração. Eu quero ter uma consciência avassaladora da minha indignidade. Se tem uma coisa que nessa noite nós devemos confessar uns para os outros, nós somos indignos. Nós não merecemos essa graça. Nós merecemos o juízo de Deus. Nós merecemos o inferno. Mas Cristo derramou a sua graça, assim como Ele derramou na vida de João. O seu coração foi quebrantado. Eu caí aos seus pés. Quando ele contemplou a Cristo, a primeira coisa para você, Jesus, o fiel amigo, você deve lembrar, Ele está irado contra mim. Essa é a primeira verdade. Caí aos seus pés como morto. É a mensagem do Evangelho. Simples, fiel, vá e não peques mais. Jesus Cristo é amor, mas também Ele é juízo avassalador. Mas o interessante é que, diante desse quebrantamento, o crente se quebranta diante da mensagem de Jesus, dessa glória avassaladora. Veja que João foi restaurado por Jesus. Aqui entra a amizade de Jesus, que nós temos cantado nessa noite. Jesus primeiro nos derruba, Jesus primeiro corta o nosso coração, Jesus primeiro, Ele nos disciplina, Ele faz todas as coisas, mas também Ele nos restaura. Porém, Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. João, não temas, escreva aquilo que eu lhe entreguei, não temas, estou lhe convocando para esta obra, estou lhe capacitando para essa obra. Jesus toca e fala com João. A mão de Jesus abate, mas também a mão de Jesus restaura. A mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo, mas também a mão de Cristo é suave para secar as lágrimas do nosso rosto. A graça de Cristo abate, mas também nos exalta, nos põe de pé. E se nós estamos de pé nessa noite, é apenas pela mão direita de Jesus Cristo. A sua mão poderosa, o mesmo Deus que disciplina, é o mesmo Deus que restaura. E aqui uma importância muito grande para a nossa vida prática, já que Cristo se apresenta para as 7 igrejas, para a nossa igreja. Muitas vezes só olhamos para a disciplina. Muitas vezes só olhamos para o julgamento. Mas Jesus, além de disciplinar, Ele busca também a restauração. A mensagem do Evangelho foca nos disciplinar, mas também foca nos levantar em Cristo. A mão direita de Jesus. E essa deve ser a visão da igreja. A consciência de cada um. Se estamos sendo quebrantados pelo Senhor, se você consegue enxergar a glória de Cristo, o seu amor por você, você deve cair como morto. Você deve olhar para si e dizer, eu sou indigno, eu sou pecador. Mas ao mesmo tempo que você se quebrantar diante de Deus, saiba que a mão de Cristo é restauradora. A mão de Cristo irá lhe restaurar. Portanto, João e as igrejas igualmente tinham de estar bem cientes do terrível julgamento ou do terrível aparecimento de Cristo. E isso era uma preparação para a mensagem que Jesus tinha para elas. Essa é a primeira coisa que devemos fazer, meditarmos sobre a pessoa de Cristo. E quando nós meditamos sobre a pessoa de Cristo, nós não conseguimos ficar da mesma forma. Não tem como. Nós não conseguimos ficar abraçados com o pecado por muito tempo. Porque Cristo nos constrange, o seu amor é real, Ele fala aos nossos corações, Ele impacta a nossa vida, a nossa mente. Meus irmãos, a grande importância aqui que nós precisamos aprender da manifestação de Jesus para as nossas vidas.
A igreja de Cristo precisa estar com seus corações com grande reverência, com grande admiração. Jesus merece toda a nossa confiança. Ele é fiel e verdadeiro e nunca nos decepcionará. Confie nele hoje. Receba Jesus Cristo, a sua voz em seu coração. E a mão direita que abate também lhe sustenta, lhe levanta e traz as promessas do Evangelho para a sua vida. Quarta coisa, a estrutura das 7 igrejas. Olhe para o capítulo 2, você vai observar essa estrutura. Basicamente, todas as igrejas seguem essa estrutura. Nós temos 7 partes, quando João escreve para essas 7 igrejas. Primeira coisa, nós temos o discurso propriamente dito. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, e assim sucessivamente. A primeira coisa que João faz, ele começa com esse discurso. Segundo, vimos um aspecto da aparência do Senhor. Aqui em Éfeso, nós temos que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A próxima semana veremos o significado disso. Terceira coisa que João faz, quando ele escreve as 7 cartas, ele coloca os pontos fortes. Ele elogia a igreja. Aqui no caso de Éfeso, veja, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, terceira coisa, elogios, pontos fortes. Mas também nós temos, quarta coisa, pontos fracos. Mas tenho contra ti, versículo 4, que abandonaste o teu primeiro amor. Depois disso, o que é que João faz? Ele coloca a solução, que basicamente se resume na palavra arrependa-se. Arrepende-te. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. E depois nós temos o aviso. Sexto lugar, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já vimos 7 vezes isso se repetindo. E por fim, nós temos uma promessa. No caso aqui no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Cada igreja, se arrepender dos seus pecados, recebe uma promessa de Jesus. Então veja, essas 7 partes se constituem aqui a mensagem de João, a estrutura das cartas, e assim nós seguiremos quando nós estivermos em nossos sermões acerca das 7 igrejas da Ásia Menor. Dessas 7, nós vemos que 3 igrejas têm pontos fortes e pontos fracos. De 3 igrejas, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Essas 3 foram elogiadas, mas também elas tinham pontos fracos. 2 igrejas têm apenas pontos fortes, sem fraquezas. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E 2 têm apenas pontos fracos, sem nenhum ponto forte. Primeiro, a igreja de Sardes, e segundo, a igreja de Laodiceia. Sardes e Laodiceia. E qual é a grande questão pastoral aqui que vejo nessa estrutura? 7 momentos aqui, João escrevendo. É que nunca houve uma era de ouro da igreja. Nunca houve. Não há igreja perfeita. Apenas 2 não foram reprovadas. E o mais interessante é que essas cartas foram escritas na era apostólica. Ou seja, mesmo no período dos apóstolos, a igreja enfrentava problemas. É só nós lembrarmos de Atos 6, as viúvas sendo negligenciadas. Atos capítulo 15, o problema da circuncisão dos gentios. Isso para mim é um motivo de grande encorajamento e consolo. Porque mesmo na era dos apóstolos, as igrejas enfrentaram dificuldades, problemas, heresias. E nós devemos ter muito cuidado quando nós pensamos sobre a nossa igreja, mas também quando nós pensamos na igreja do vizinho.
Parece que na igreja do vizinho tudo está bem. Parece que na igreja do vizinho não há problemas. Portanto, tenha muito cuidado com as comparações ou com certas comparações. O que nós devemos fazer é olhar para essas mensagens, termos um pensamento crítico sobre nós mesmos e avançarmos na vivência do Evangelho de Cristo. Ao olhar para a sua igreja, cuidado com o desânimo. Na era apostólica também, essas igrejas estavam tendo muitas dificuldades. Mas a mensagem de Cristo para nós é não olharmos apenas para as críticas ou para o desânimo. Nós devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Sabe qual é a importância que eu vejo aqui? Lutarmos pela nossa igreja. Lutarmos com os mesmos problemas que foram de outrora e que também nós vivemos hoje e aprendermos com essas igrejas. Aprendermos com a avaliação de Cristo. Não devemos ficar excessivamente desanimados, muito menos nos desesperar, porque da mesma forma foram as igrejas do Apocalipse. O último período, o alerta final, as igrejas estavam enfrentando pecados, as igrejas estavam enfrentando falsos apóstolos, mas a bênção de Jesus é que Ele tem uma mensagem para nós, e é isso que nós devemos fazer. Estarmos consolados com a mensagem de Cristo, enfrentarmos os problemas segundo o Evangelho de Cristo em nossos corações. A segunda coisa é que Jesus amou essas igrejas, e nós também devemos amar a nossa igreja. Jesus amou tanto essas igrejas, o suficiente para repreendê-las e discipliná-las. Veja que a expressão arrependimento aparece 5 vezes. Isso é muito interessante. Capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Versículo 16, a igreja em Pérgamo, veja, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Versículo de número 22, a igreja em Tiatira, perceba, eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo aqui, de número 22, já vimos, capítulo 3, verso 3, veja, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. A igreja em Sardes. E por fim, a igreja em Laodiceia, versículo de número 19 do capítulo 3, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então veja que a mensagem de Cristo para as igrejas, através de João, é inequívoca. Arrependam-se. Jesus nos ama o suficiente para nos repreender e nos disciplinar. Naquela época, como agora, as igrejas saudáveis são minoria. Porém, não esqueça, Jesus está comprometido em edificar a sua igreja. E qual é o nosso compromisso? Já que o Apocalipse é o último livro da Bíblia e foi escrito para as igrejas de todos os tempos, nós temos aqui um alerta final. Eu acredito que esse alerta final, através dessas expressões, arrependam-se, é a reforma. Cristo nos chama à reforma. Cristo nos chama ao avivamento. Cristo nos chama a um despertamento espiritual. Acorda, ó tu que dorme. Acorda, ó você que não está atentando para a mensagem de Cristo. Arrependa-se. Nós temos aqui, meus irmãos, um chamado de um arrependimento coletivo do povo de Deus. Isso é tão interessante porque quando lembramos do livro de Apocalipse, nós temos em nossas mentes, a primeira coisa que vem sobre nós são as questões proféticas do fim, o fim do mundo, a besta, a vinda de Jesus, o anticristo, a grande tribulação. Quando se fala de Apocalipse, a primeira coisa que a gente lembra são dessas coisas, mas João começa pelas igrejas. A visão de João, o alerta final,
Começa pela igreja de Jesus, ou seja, o julgamento primeiro começa com a igreja de Deus. O julgamento não começa do lado de fora, o julgamento começa do lado de dentro. Como disse certa feita Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, o julgamento começa pela casa de Deus, porque através da igreja, a luz de Deus para o mundo, através da santificação, só assim nós estaremos aptos para pregar esta mensagem tão gloriosa, através do Cristo glorificado. Se não andarmos segundo as promessas de Cristo, a primeira coisa que Cristo fala é: eu estou às portas para julgar. O julgamento começa do lado de dentro, não começa do lado de fora. E sempre foi assim. Se você lembrar do Antigo Testamento, quando Israel não ouviu a voz de Deus, se entregou à idolatria, ao pecado, Deus enviou o seu juízo, através da Babilônia e dos assírios. Devastaram o povo de Deus nos cativeiros. Aquilo que era para ser o local da habitação de Deus, não esqueça, o templo de Jerusalém, sinônimo da presença de Deus, foi sinônimo de juízo. Foi sinônimo de condenação. O templo foi destruído. E não é diferente no Novo Testamento. A visão que João está tendo é a mesma dos profetas do Antigo Testamento. O Senhor como justo juiz, chamando suas igrejas para se arrependerem de sua infidelidade a Deus. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Pois para muitas igrejas, o local mais seguro do mundo é a igreja. O local mais seguro de todos, quando se trata do julgamento, é a igreja de Jesus. É como nós entrarmos na arca. Uma vez você dentro, você está seguro. Você é intocável. Mas isso não é verdade. Só porque você está em uma igreja, cantando, servindo nos departamentos, cumprindo à risca tudo que Jesus pede, isso não significa que você está em segurança com Deus, ou livre de ameaças. Nem sempre a igreja aparenta aquilo que é. Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Pelo contrário, quanto mais perto de Jesus e sermos infiéis, maior será o julgamento. Se formos infiéis, nós estamos apressando o juízo de Deus sobre nós. Essa é a mensagem. Vocês devem se reformar. Vocês devem restaurar a pureza. Vocês devem voltar ao primeiro amor. Vocês devem esquecer, tirar de vós a doutrina dos nicolaítas. Vocês devem expulsar os falsos mestres. Vocês devem odiar os homens maus. Vocês devem ter fervor espiritual por Jesus. Meus irmãos, o desejo de Cristo não mudou. Ele quer renovar a sua igreja. Ele quer derramar um avivamento sobre nós. Ele quer renovar tanto a sua igreja, como também, particularmente, cada um de nós. Ao considerarmos esses 2 capítulos, devemos pedir a Jesus que nos discipline. Devemos pedir a Jesus que nos repreenda, assim como Ele disse para as 7 igrejas. Nós devemos, meus irmãos, estarmos atentos à voz de Jesus, porque muitos males atacam a igreja: heresia, esfriamento, perseguição, imoralidade, presunção, apatia. Mas o grande ponto de Jesus é que Ele se apresenta para cada igreja como remédio para os seus males. Jesus se apresenta como remédio, o seu evangelho. E nessa noite, se você está em pecado, se você está contra Jesus, Cristo se apresenta com o seu remédio, o seu evangelho, a sua disciplina, a sua repreensão. Então essa é uma verdade avassaladora. Para Jesus ser o nosso amigo, primeiro nós precisamos ver a ira de Deus. Essa é a verdade das Escrituras. Jesus amou a igreja ao ponto de repreendê-las e discipliná-las. E aqui, uma grande verdade soará em nossos corações ao decorrer desses domingos. Se preparem, meus irmãos, porque Cristo quer nos disciplinar.
Se preparem, meus irmãos, porque Cristo quer tirar de nós toda imoralidade, tudo aquilo que não está alinhado à sua vontade, toda apatia, tudo aquilo que não convém, Cristo quer expurgar, Cristo quer tirar de nós, porque é assim que Ele se apresentou para a igreja. O julgamento, em primeiro lugar, começa pela casa de Deus. Que Deus abra os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Espírito, a verdade do Evangelho em nossos corações, e só assim, meus irmãos, nós seremos edificados. Edificados. 3 aplicações finais. Primeira, ao ouvirmos essas 7 cartas, devemos buscar a fidelidade inabalável do Evangelho. Ao ouvir essas 7 mensagens, meus irmãos, você deve buscar a fidelidade em Jesus, de maneira inabalável. Cristo elogiou a igreja de Esmirna e Filadélfia pela fidelidade ao Evangelho. Mas a segunda aplicação, devemos ser diligentes na sã doutrina para que possamos discernir a verdade do erro. A devoção pura a Jesus deve ser o nosso grande foco. Ao rejeitarmos tudo aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus, nós estaremos buscando a sã doutrina que foi pregada pelos apóstolos, que muitos rejeitam, muitos não buscam mais a sã doutrina, muitos só buscam apenas o emocionalismo, aquilo que lhe agrada, a igreja segundo os seus padrões, a igreja segundo a moda, a igreja segundo a percepção humana, mas a sã doutrina nos revela aquilo que Cristo tem para nós como servos fiéis. Terceiro, ou a terceira aplicação, a nossa grande necessidade é ouvirmos a mensagem de Jesus. Vivemos em um contexto que o que mais tem sido ressaltado pelas igrejas são os padrões humanos, como falamos agora há pouco. A avaliação do mundo tem a sua importância. Porém, antes de tudo, precisamos ouvir a voz de Jesus. Ouvindo a voz de Jesus, consertando a nossa vida, impactaremos o mundo. E nós temos boas notícias. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos, tudo, para estarmos bem com Deus, através de Jesus Cristo. Que o Santo Espírito nos ajude a ouvirmos a voz de Jesus.